Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Amém? Amém. Quero que vocês orem aí comigo para a gente iniciar e ouvir a leitura. Nós ouvimos a leitura, mas também ouvimos a ministração da palavra de Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, que o nosso coração neste momento esteja aqui, agora, a nossa mente esteja focada aqui, para escutarmos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu peço que, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor fale a cada um de nós individualmente, na porção que cada um de nós estamos necessitando para hoje, para esse tempo, Pai. Assim como o Senhor veio ministrando no meu coração, ainda está ministrando, que o Senhor também ministre ao coração dos meus irmãos, Pai. Que eu possa desaparecer e a Tua palavra e o Teu poder e a Tua ousadia, Senhor, possa se fazer presente aqui entre nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez uma pessoa me perguntou, ela mandou uma mensagem para mim, falando: por que Deus me ama? Por que Deus ama a gente? Na verdade, foi essa a pergunta. A gente cantou aqui 5 louvores, né? 6, com da irmã Fernanda, falando sobre amor. E aí, se perguntássemos para nós assim, por que Deus ama a gente? Qual resposta a gente daria? O que a gente falaria, né? E eu lembro que o que me veio assim de imediato na minha mente, assim que ela perguntou, porque no WhatsApp a gente quer responder rápido, né? Foi assim, porque Ele quer. Por que Deus ama a gente? Porque Ele quer. Porque essa é a vontade dEle. E o que a palavra fala é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, é bom para Deus que Ele nos ame, é agradável para Ele que Ele nos ame, é perfeito para Ele que Ele nos ame. Essa é a vontade dEle, né? Sempre foi. E eu quero falar aqui do tema que a gente vai falar hoje também. Não sei se vocês precisam anotar, porque não vai ter GC, só se você realmente quiser, né? Mas o tema que a gente vai falar aqui hoje é escandalosa graça ou escandaloso amor, tá? Aí você anota como você achar melhor.
E aí, ela respondeu a minha pergunta falando assim, tá, mas se a gente é mau, por que que Deus então continua amando a gente? Né? Porque Deus ama a gente, ok, tá, é a vontade dele. Mas assim, mas a gente é mau, então por que que Deus ele continua amando? Mesmo a gente fazendo coisas ruins, né? Isso na fala dela, tá? Ruins, coisas que são desagradáveis, enfim, para ele, por que que Deus ele continua nos amando? E aí eu precisei lembrar, né, do versículo que fala que Deus é amor. É a essência de Deus, amor. Então, independente de mim, ele é. Amém? Então, faz parte da essência de Deus, é quem ele é. E a gente leu aqui, né? Deus é amor, no versículo 8. Porque Deus é amor. Então, é a essência de Deus. O que acontece é o que a palavra fala, né? Que nós, como humanos, o nosso coração, ou a nossa mente, vou falar assim para ser mais clara, né? É enganosa. A nossa mente é mal. Os nossos pensamentos são maus. Então a gente pensa coisas más a todo tempo a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus e também a respeito do outro. Às vezes nós pensamos equivocadamente ao nosso respeito, ao respeito do outro e a respeito também de Deus. Porque o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é mau. O que acontece é que os pensamentos de Deus eles não são como os nossos. É o que a palavra de Deus fala, né? Bem conhecido. Está lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 ao versículo 9, vai falar que os pensamentos de Deus, eles não são iguais aos nossos. Dá para colocar aí, Elisa, por favor? 55, 8, 9. Isaías 55, no 8 e 9, vai falar assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém, só o 8 mesmo. E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a gente vai ver, né, que pensamentos são esses que Deus ele tem a nosso respeito. Vai falar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando eu estou falando de graça, eu penso que os irmãos já sabem, eu acredito que sim, mas eu quero reforçar, né, o significado que a gente conhece, que é o favor de Deus na qual a gente não merece, mas mesmo assim Ele nos dá, né, gratuitamente, porque, como eu já falei, é da essência dEle. E eu estava me perguntando, quando a gente escuta, por exemplo, louvores sobre amor, a gente fica cheio, né? A gente fica animado. Parece que a nossa voz ela sai mais forte, né? A gente tem essa sensação assim boa. Não sei vocês, mas estou falando assim com a minha perspectiva, né? Eu fico assim, nossa, que bom a gente cantar sobre isso, né? Como é legal, a gente fica cheio, a gente se enche. Mas ao mesmo tempo, eu lembro do dia a dia, das coisas que a gente vive assim no dia a dia. E de como a gente pensa. E de como a nossa mente funciona. Porque a nossa mente é sempre insatisfeita. Vocês já pararam para se observar? Vocês já pararam para avaliar se isso acontece com vocês? Porque, às vezes, olhando para a minha vida, eu vejo isso, né? Como se estivesse faltando algo. Então, a gente está ali sempre buscando algo que, de alguma forma, nos complete. Que seja para nós, assim, suficiente. E aí a gente caminha todos os dias, o nosso dia a dia, buscando esse algo que possa nos preencher. Né? Como se tivesse um espaçozinho que sempre estivesse faltando e a gente precisasse de um algo a mais para, de alguma forma, preencher. E aí essa sensação de insatisfação pode também nos levar até outras sensações, por exemplo, a de muitas vezes achar que nós fomos abandonadas por Deus ou também pelos outros. Principalmente quando a gente está passando por situações difíceis, né? Que às vezes não chega uma pessoa para ajudar a gente.
ou que a gente não consegue discernir a voz de Deus. Quando a gente está na expectativa de receber algo e a gente não recebe da forma que a gente esperava, ou nem recebe, ou nem alcança, como a gente gostaria, né? E aí a gente pode sentir essa sensação de abandono, ou a sensação de vergonha também, ou de medo, ou de culpa, enfim, várias sensações, várias emoções que nos são desagradáveis por causa dessa insatisfação que muitas vezes habita dentro de nós. E eu falo isso assim, não só a mim, mas eu acompanho muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e eu vejo isso também, né? Porque a gente está ali sempre buscando nos preencher de algo. E aí eu estava lembrando de Adão e de Eva, né? Quero falar aqui de Adão. Que Adão, ele viveu um tempo onde ele era completamente satisfeito. Onde ele era pleno, onde ele era completo, onde não faltava absolutamente nada. Você já pensou? É difícil para a gente imaginar essa sensação, né? Que sensação é essa de completude que eu penso que ele sentia? Mas no momento da queda, no momento que ele peca, que Eva peca, eu penso que foi ali, né? A primeira vez que ele deve ter sentido e deve ter descoberto a sensação e o desprazer da insatisfação. De dizer, poxa, agora me falta algo. Porque se a gente vai ler, a gente vê, né, que ele meio que... E agora, né? Ele tenta se esconder ali. Porque antes aquele que se apresentava diante de Deus, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma vergonha. E aí ele passa agora a se apresentar com todas essas sensações. Poxa, tô com medo. Estou com vergonha. Sou culpado, ou a Eva é culpada, ou Satanás é culpado. Mas há agora um culpado nessa história. Então aquela sensação de completude, ela dá espaço à sensação do desprazer, da insatisfação, do incompleto, sabe? E eu fico pensando como deve ter sido isso, né? De se olhar e dizer, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Está faltando algo. Era tudo tão perfeito, era tudo tão bom, era tudo tão lindo, mas agora falta algo. E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei, né? A Bíblia não fala que ele falou isso, tá? Mas eu estou imaginando aqui, porque eu acho que eu me sentiria assim, sabendo que eu era tão completa e do nada está faltando alguma coisa. E começaria a pensar, porque a nossa mente pensa muitas coisas, né? Nós adoramos controlar as coisas e as situações. E aí a gente passa a se perguntar, e agora? O que é que eu vou fazer para voltar atrás e me sentir novamente cheio? E me sentir novamente completo? O que eu preciso fazer para continuar recebendo esse amor? Que eu penso que Adão sabia que ele era amado. Que ele estava ali todos os dias, conversando com aquele que é o amor. Com o próprio amor. Então ele sabia o que era essa sensação. Então deve, não sei, ter passado ali na mente dele. Mas se não passou, eu sei que passa na nossa. Quando muitas vezes nós fazemos algo que nós sabemos que não foi bom para Deus, ou que talvez não foi bom para o outro. Muitas vezes passa na nossa mente essa sensação e esses pensamentos de e agora? E se Deus me abandonar? Quando nós não dizemos Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais porque eu fiz algo que não foi bom, que não agrada a Ele. Ou a gente olha para o outro e a gente fala a mesma coisa. Eu preciso fazer algo, talvez assim, poxa, eu fiz e agora o outro não vai mais me amar. E se as pessoas me deixarem, se Deus me deixar, né? E se Deus me abandonar. Mas assim como Deus é amor, Deus também é eterno. O nosso Pai também é eterno. O que isso tem a ver com o que eu estou falando, né? O que isso tem a ver? Então, se Adão tivesse pensado assim, poxa, o que eu vou fazer agora para Deus continuar manifestando esse amor? Assim, da mesma forma que a gente poderia pensar, a gente responderia, não, Adão.
Ou você pode olhar para você e eu olhar para mim e dizer, não, natureza adâmica, natureza pecaminosa. Deus nunca precisou de Adão, ou Deus nunca precisou de nós para demonstrar o amor dele. Porque ele sempre existiu. E a palavra de Deus diz que Deus não muda. Então, se ele sempre existiu, ele sempre foi amor. Então, independente, antes da criação, antes de Adão ser criado, Deus já era amor. Então, independentemente do que Adão fizesse ou deixasse de fazer, ou eu ou vocês fizermos ou deixarmos de fazer, Deus não muda. Isso é um escândalo para nós. Pensar dessa forma e viver isso de uma forma prática no nosso dia a dia chega a ser escandaloso. Como assim? Olhando para a gente, sabendo o quanto a gente é mal, de como a gente pensa, de quantas coisas a gente faz e dizer, Deus me ama ainda. Deus continua me amando. É um escândalo, né? E aí quando a gente tem esses pensamentos, né, de... muitas vezes olhar e se sentir insatisfeito e de achar que dependendo do que a gente fizer, Deus vai nos deixar ou as pessoas vão nos abandonar. Eu trouxe aqui 3 características de uma forma prática. Eu sempre gosto de trazer uma linguagem prática assim para ficar ainda mais claro para a gente. Mas 3 características que nós podemos apresentar. Uma delas é a característica da inferioridade. Então, se muitas vezes eu olho para Deus e, como eu falei, assim, eu tenho essa sensação que dependendo do que eu fizer, Ele vai me deixar, Ele vai me abandonar. Ou se eu olho para as pessoas e eu penso mesmo, eu posso estar me colocando nessa posição de inferioridade, de pensar assim, eu não sou uma pessoa boa para ser amada. Então, nada que eu fizer vai ser suficiente. E às vezes a gente se relaciona com Deus dessa forma, dizendo, Senhor, nada do que eu estou fazendo é suficiente. Parece que nada que eu faço é bom, porque eu quero isso aqui na minha vida e não está acontecendo. Então, o problema sou eu, que não estou fazendo exatamente como talvez eu deveria fazer. Ou o pensamento de superioridade. De pensar assim, olha, eu não preciso de ninguém para me amar, porque eu já sou plena, porque eu já sou suficiente, porque Deus me ama e está tudo certo, né? Isso é um pensamento também de muitas vezes, quando a gente tem, é um desconhecimento da essência de Deus, que o nosso Pai é amor, e a gente vai já ver sobre isso, porque, na verdade, vou falar logo no versículo 19, a gente leu, porque vai falar, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, se em algum momento eu tenho esse pensamento, é porque ainda eu não estou aperfeiçoado no amor de Deus. Eu não preciso das pessoas, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém para me amar. Não preciso amar ninguém. Ou eu posso escolher aqueles a quem eu quero amar, ou aqueles de quem eu quero receber amor. É outro pensamento equivocado. Porque a palavra de Deus também vai falar, eu não anotei aqui o versículo, mas é um versículo bem conhecido, né? Que vai falar mais ou menos assim, se você ama somente aqueles que te amam, né? Que diferença vocês teriam? Não sei se tu achar aí, Elias, tu coloca, porque eu não anotei, não estou lembrando, tá? E perfeccionismo é uma terceira característica. É aquela que diz assim, cara, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que fazer tudo perfeito, para que eu seja útil. Eu estou vendo que vocês estão vendo, então vou voltar. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Passei. E se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral.
Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. É um escândalo para a gente pensar assim, né? Como Deus pode ser bom com os ingratos e maus? Porque na nossa mente, muitas vezes, a gente não pensa assim. Porque na nossa mente a gente olha para aqueles ou para aquilo que a gente acha que é mal e a gente diz, merece a morte, merece morrer. Não é digno, não é justo. Então, às vezes, como eu falei, equivocadamente, às vezes a gente está se olhando assim e dizendo, eu mereço morrer. E eu estou falando isso porque eu já escutei isso de pessoas. Eu não mereço o amor de Deus. Por causa disso, eu não consigo me relacionar com Ele, porque na minha mente não entra que Deus ele é capaz de me amar. E nem muito menos que Deus é capaz de amar aquele que é mau. Então, por isso que muitas vezes os nossos comportamentos, eles são daqueles que excluem e não que incluem. Exclui aquele que é diferente. Ou que é aquele que na nossa visão, na nossa perspectiva, pode ser mau e pode estar fazendo o que é mau. Mas voltando ao terceiro ponto, o perfeccionismo. Eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que fazer tudo bom. Eu tenho que, enfim, assim, para que Deus ele me ame, eu tenho que seguir todas as regras, todos os padrões, né? Eu tenho que fazer tudo aquilo que as pessoas falam que é bom, que agrada a Deus, enfim. Então a gente entra também nisso. E acaba muitas vezes se tornando ali uma pessoa perfeccionista. O que é muito complicado, né? Porque nós não somos ainda perfeitos. Sabemos que a palavra diz que é para a gente ser perfeito como Deus é perfeito, né? Porém, não é dessa forma. De eu vou exatamente tentar fazer tudo aqui que eu puder para ser. Porque na verdade a gente vai mais parecer do que ser. Quando a gente entra nessa fase também do perfeccionismo. E, gente, tudo que eu estou falando aqui, eu quero que vocês pensem em como a gente se vê, como a gente vê o outro e como a gente vê a Deus. Porque se eu sou uma pessoa perfeccionista, eu quero tudo perfeito logo, é o que eu espero do outro. Eu espero me relacionar com alguém que retribua essa perfeição, que de alguma forma eu estou entregando para ele. Eu não admito alguém ser inferior a mim se eu tenho esse comportamento de perfeccionismo. Mas acontece que o foco desses pensamentos, eles estão sempre em nós. São sempre pensamentos egoístas. Porque eles falam sobre a gente. Eles falam sobre a nossa forma de ver as coisas. Eu estava lembrando, né, assim, de um bebê, por exemplo. Um bebê, quando ele nasce, ele não precisa fazer muitas coisas, né? Para que ele seja amado. Normalmente é assim que acontece. Então, nasce um bebê e aí os pais já amam, os tios, os avós. Então, não precisa de muito para que aquele bebê seja amado. Não é assim que acontece? Então, já é um sinal ali de grande alegria, né? E eu vejo isso, eu penso isso como uma forma também da manifestação do amor de Deus. E, na verdade, eu estou falando isso só para exemplificar o que eu estou falando, né? Assim, para ficar mais claro, caso ainda não tenha ficado. Porque nós fomos feitos, né? A imagem do nosso Pai. Nós fomos feitos à imagem desse Deus tão perfeito. Então, se Deus é amor, o amor de Deus ele habita em nós. Porque embora nós tenhamos essa natureza pecaminosa, nós também temos uma natureza espiritual. E por causa de Jesus, nós podemos hoje exercer esse amor, foi o que a gente já leu aqui, né? E também por causa que o Espírito Santo ele habita em nós, né? E o fruto do Espírito é amor. Então, por causa disso, a gente consegue. Eu estou dando aqui a introdução para eu entrar no assunto, tá? Então, acontece que Satanás, ele é especialista em mudar a nossa visão, em distorcer a nossa visão a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos e, em consequência, a respeito de quem o outro é. Então, Satanás, ele sabe disso
E ele tem estratégias para ir moldando essa visão. Foi o que ele fez lá com Eva. Olha, se tu comer, os teus olhos serão abertos. Né? Mas Eva conhecia a perfeição do nosso Pai. Né? Ela já era completa, ela já era perfeita ali em Deus. Então Satanás quis falar para ela, está faltando algo. Tu ainda precisa de algo a mais. Mas é o que nós vivemos assim todos os dias. Lembra que eu falei dessa sensação de insatisfação, que está faltando algo? Então isso não é algo que Deus ele fala ao nosso respeito, mas é uma fala de Satanás. E é importante que a gente saiba, para que a gente saiba discernir quando é Satanás que está nos dizendo, olha, você não é suficiente, você tem que ser mais perfeita, ou você tem que ser mais superior. Assim como a gente olha para o outro e diz, não é bom para estar comigo, não é bom para se relacionar comigo. Ou quando a gente olha para Deus também, é uma deturpação da nossa visão, do olhar de quem é o nosso Deus. Mas eu quero falar aqui para vocês do versículo 7 mesmo, 7. Porque a gente vai ver que tem um mandamento, tá? Eu estou falando de 1 João 4, que vai falar no versículo 7. Amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então a gente vê duas coisas aqui, um mandamento, amem uns aos outros, e uma justificativa. Por que a gente deve amar uns aos outros? Ponto 2, porque o amor procede de Deus. E onde é que Deus está? Em nós, né? A gente falou isso já hoje, dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que frutifica amor, ele mora e habita dentro de nós. A palavra de Deus fala, alguém já falou isso hoje, não lembro mais quem foi, mas também vai falar lá em João 3,16, né? De que o maior ato de amor, o maior ato de serviço que nós poderíamos receber foi receber Jesus. Né? Foi Deus Pai, ter enviado o seu Filho em favor e por amor a nós. Quando nós ainda não merecíamos, quando nós ainda éramos pecadores. E quando Jesus ele vem, e a gente vai ver bem isso na próxima semana, né? Como que se deu esse processo. Então, quando Jesus ele vem, quando Jesus ele morre naquela cruz, diferente do que o mundo está falando, e eu peço que o Espírito Santo de Deus ministre isso no coração de vocês. Porque tem muitas coisas que são sutis e às vezes a gente não vê. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente não consegue discernir. Então o mundo tem criado um Deus que não é o Deus que a gente deveria conhecer. O mundo tem criado um Jesus que não é aquele que é real. Que não é o nosso rei. Por isso a gente precisa saber, por isso a gente precisa conhecer, né? Para que a gente possa discernir. Então, muitas vezes o que a gente escuta é que as pessoas falam, né? As pessoas criam um Deus que ele é cheio de regras, que ele é cheio de costumes. As pessoas falam sobre isso, né? A gente escuta isso todo o tempo. Principalmente dos ímpios, a gente escuta isso todo o tempo. Eu, pelo menos, que convivo muito com muitas pessoas, né? Que não são novas criaturas, elas falam muito sobre isso. É um Deus cheio de costumes, é um Deus cheio de regras. É um Deus que é difícil de seguir, é um Jesus que é difícil de seguir. Só que esse Jesus, ele foi inventado. Ele não é o nosso Jesus, ele não é aquele que morreu na cruz por nós. Porque a palavra de Deus vai falar, gostaria de colocar isso aí, Colossenses 2, capítulo 14, no versículo 15. A palavra de Deus vai falar que Jesus, ele não veio para trazer nenhuma dívida para a gente. Jesus não veio para trazer nenhuma dívida para a gente. Isso é bem escandaloso a gente pensar assim. Poxa, sério isso? Mas eu não tenho que fazer algumas coisas não para agradar a Deus, né? A gente pensa, claro que a gente tem que fazer coisas, né? Mas não é isso que eu quero falar, né? Eu vou já falar sobre isso. Não estou falando aqui da justificativa da gente pecar, né? Assim, não precisa agradar a Deus. Obviamente, a gente precisa. Mas o que eu estou falando é o que Jesus fez não foi
para trazer dívida. Pelo contrário, o que a palavra de Deus vai falar é que... Eu vou colocar aqui na minha... Peraí. Aqui. 2,14. Vou ler do 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Isso foi o que Jesus fez. Jesus veio e cancelou toda a escritura de dívida que a gente poderia ter. E aí a palavra de Deus fala que isso foi um espetáculo, porque não era esse Jesus a qual as pessoas esperavam. Por isso que muitos tiveram dificuldade de reconhecê-lo. Por isso que muitos não viram, por isso que muitos não entenderam quem ele era. Foi o que Caifás fez, a gente vai ver, né, na próxima semana, que Caifás fez. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era maior do que ele, né? Jesus tinha mais poder do que ele. Porque o que as pessoas estavam acostumadas com a manifestação do poder, né? Ali a manifestação do poder dos exércitos, aqueles que vão para a guerra, que lutam, né? E Jesus, ele não veio, porque as pessoas esperavam um rei na terra, mas Jesus, ele veio para revelar o reino dos céus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso precisa mudar também a nossa visão e a nossa percepção acerca de quem Jesus é. Jesus é aquele quem nos apresenta o reino dos céus. Por isso e por causa dele é que nós somos capazes de amar. Por causa dele é que nós somos capazes de perdoar. A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio para nos libertar. Então nós não podemos novamente nos submeter a julgos de escravidão, sendo aprisionados pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de amor pelo próximo, pela nossa falta de compaixão, pela nossa falta de misericórdia. Quem anda dessa forma está preso em si mesmo. Está preso nas cadeias de Satanás, porque Jesus não é assim. Porque não é isso que Jesus nos ensina. Não foi isso que o Deus Pai fez por nós. Pelo contrário, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. Por amor a nós. E o que a palavra vai falar é que quando Jesus fez isso... Eu não sei se eu anotei, não. Mas, enfim. Jesus fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Então, mais uma vez, não é sobre nós. Não foi sobre o que a gente merecia. Né? Não é sobre o que a gente faz. Não é sobre o que o outro faz. É por quem ele é. É por causa da vontade dele. Que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, não é tolerável, se tem uma coisa que não é tolerável, é esse comportamento de juiz. Nós não somos os juízes. Já não é justo. Às vezes a nossa boca, ela é cheia da justiça, né? Ah, isso não é justo, isso não é certo, eu não aceito isso. Mas não é desse jeito, é daquele, e a gente gosta de falar assim. A gente nos enche para falar dessa forma. Mas o juiz ainda não se manifestou. Mas um dia ele vai se manifestar. Ele vai julgar a todos, aos justos e injustos. Isso não é sobre nós. E é, ao mesmo tempo, né? Que loucura, né? É e não é. E eu não estou falando aqui que quando a gente entende esse amor, a gente entende essa graça, porque tudo isso é graça. O amor de Jesus é graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Não é algo pelo qual a gente merece. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando aqui de passar pano para o pecado. Ah, então tá tudo bem eu viver pecando, eu viver fazendo o que é errado, eu viver fazendo aquilo que não agrada a Deus.
Então tá tudo bem eu não amar o meu próximo, eu não gostar das pessoas, eu não aceitar as pessoas, eu fazer acepção, eu escolher aqueles a quem eu quero doar, a quem eu quero servir, a quem eu quero cuidar. Então não tá tudo bem ser assim? A palavra de Deus vai falar, não tá tudo bem. Porque no versículo 12 a gente vê, quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Então não basta saber, não basta eu saber, não basta eu ter recebido. Esse amor precisa ser aperfeiçoado dia após dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Foi o que nós falamos aqui. Dia após dia, de glória em glória, até a perfeição, até a eternidade. Então, esse amor de Jesus, ele é um amor prático. Ele é um amor que ele precisa ser manifestado todos os dias na nossa vida. Em todas as situações da nossa vida. E quando eu falo não é sobre merecer, um exemplo bem claro disso é dizer assim, olha, eu não amo ao outro, porque ele vai me dar algo em troca. Que é maravilhoso, né? A gente amar um pai e uma mãe que eles dão afeto, dão carinho, dão cuidado. A gente amar um marido que ele escolhe para casar com a gente. A gente amar um filho que ele sabe que ele vai ali, né, retribuir aquele amor. Mas é muito difícil eu odiar aquele que fala de mim, que faz coisas, né, que eu não gosto. Que se comporta de uma forma que não é agradável para mim. Que se veste, que se comunica, que anda em lugares que eu não gosto de andar. Isso é muito mais difícil. Então é muito mais difícil eu amar quando eu não tenho uma retribuição. Quando eu não recebo algo em troca. Já pensou se Jesus tivesse pensado assim ao nosso respeito? Eu só vou morrer por eles quando eles merecerem? Misericórdia. Misericórdia, né? Não dá. Não tem como. No versículo 13 vai falar que quando vocês estavam mortos... É no 13 mesmo? Enfim, não é no 13, mas tá aqui nesse texto, tá? O que eu quero falar é que o Espírito, ele faz com que o amor de Deus permaneça em nós. No versículo 18 vai falar que no amor não há medo. Ao contrário, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. E no versículo 19 a gente já leu, né, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão é mentiroso. E aí o que nos impede de viver isso? O que nos impede de acessar? De acessar isso no nosso dia a dia, esse amor de uma forma tão prática. Esse amor ao outro de uma forma tão prática. E a resposta é a mesma que aconteceu na época que Jesus ele veio aqui na terra, que ele encontrou pessoalmente com os discípulos, que ele encontrou pessoalmente com os fariseus, né, que ele encontrou com Caifás e tantos outros que a gente sabe. É o mesmo que acontece ainda hoje. O que nos impede? É a incredulidade do nosso coração. Porque é um escândalo para a gente olhar para um Jesus assim. Porque ele não é palpável. É diferente de eu sentar com um pastor, uma pastora para me aconselhar, porque eu estou vendo. Se eu quiser eu posso tocar. É diferente de Jesus. Que nós não estamos conseguindo ver carnalmente, assim como a gente consegue ver uns aos outros. É diferente. É diferente seguir as orientações, seguir os conselhos de alguém que nos é invisível. Que a gente não está vendo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai amar a esse Deus, a qual a gente não viu, a qual a gente não vê? Gente, porque quando a gente está em situações difíceis na nossa vida, às vezes a gente pede para Deus nos ajudar, para Deus resolver. Mas no menor sinal de que talvez a nossa mente pensa, Deus não escutou, a gente vai buscar outros recursos.
a gente começa a se movimentar de outras formas para tentar cuidar da situação, para tentar resolver a situação. E aí você fica com aquela sensação, né, de que tudo fugiu do seu controle. Ou então, para não ter a sensação de que está fugindo do seu controle, por isso que a gente busca esses outros recursos. O que eu vou fazer aqui para resolver esse problema da minha vida? O que eu vou fazer aqui para, sei lá, gostar mais das pessoas, amar mais as pessoas, perdoar mais as pessoas, servir mais as pessoas? E aí a gente fica pensando em várias coisas, né? Do que fazer, do que não fazer, do como não fazer. E eu estava falando a respeito de fé e quero falar aqui para vocês que todas as histórias da Bíblia, quando a gente vai ver, elas são pautadas na fé, nesse elemento, que ele é tão importante, né, pra gente, na fé. Em homens, histórias de homens e mulheres que creram, mas também de homens e mulheres que não creram. A Bíblia está cheia de histórias sobre isso. A palavra de Deus vai falar que sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Então a gente não consegue se movimentar nesse amor se nós não tivermos fé para saber que Jesus é uma pessoa. Que Jesus é uma pessoa. Que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Que o nosso Deus Pai é uma pessoa. Se a gente não acreditar nisso, nós não conseguimos nos movimentar nesse amor. Então, através da fé que nós conseguimos vencer as nossas emoções quando muitas vezes elas estão desreguladas, né? Os nossos sofrimentos, os ambientes hostis. Porque, gente, ao mesmo tempo que cresce o número de crentes, porque não sei se vocês viram essa reportagem, mas o número de evangélicos no Brasil cresceu absurdamente, ultrapassou o de católicos no Brasil, né? E ao mesmo tempo que cresce, a gente vê também um número de pessoas falando de um Jesus que não é real. Ou vivendo de tal forma assim como se não conhecesse a esse Jesus, que a gente precisa conhecer. Isso diz respeito à fé, porque assim, se nós não conhecemos esse Jesus real, nós não conseguimos vencer os ambientes hostis. Então a gente vai continuar dizendo, eu sou crente, mas tudo bem eu me moldar ao teu padrão. Eu sou crente, mas tudo bem eu me ajustar à forma como tu pensa. Eu vejo isso todos os dias, por exemplo, na faculdade. Tá tudo bem, então, eu pensar assim, eu fazer como vocês, não tem problema. Aí as pessoas dizem, né, porque Deus é amor. É complicado, não é? Por isso que a gente precisa, né, do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem é capaz de nos revelar toda a verdade, né? Ele é quem é capaz de revelar a verdadeira pessoa de quem é Jesus, porque Jesus ele se denominou assim, né? Eu sou a verdade. Então não há outra além dele. Então através da fé nós conseguimos vencer esses ambientes hostis e dizer, poxa, não é esse Jesus que eu conheço. Se tu quer ser assim, ok, mas eu não vou ser por causa de você. Através da fé nós conseguimos ter ousadia. E a fé, ela precisa ser capaz, e na verdade ela é capaz de causar em nós e de produzir em nós uma mudança de mentalidade. Porque é por falta de fé que muitas vezes nós levantamos ídolos todos os dias na nossa vida. Nós escolhemos ídolos para que nós possamos cultuar. E seria fácil dizer assim, não, mas eu não vou para uma igreja onde tem uma estátua e eu vou cultuar. Seria mais fácil a gente identificar se fosse assim, né? Porque na verdade não é assim. É sutil. E às vezes a gente não percebe a quem de fato a gente está cultuando. Por isso que a gente precisa ter fé em Jesus. Conhecer a Jesus, saber quem é esse Jesus, que somente assim a gente vai de fato poder, né, conseguir amá-lo e amar também as pessoas. Eu quero fechar aqui falando de Mateus 13,
Mateus 13, no versículo 16 ao versículo 23. Mateus 13. Vai falar assim, vou ler aqui com vocês, tá? Eu vou ler no 14. É a parábola do semeador, mas é a explicação. No versículo 14 fala assim, ó. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderam. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Está falando, não sei se ficou claro para todos, mas aqui está falando sobre Jesus. Porque ele estava falando, era a palavra dele, né? E a Bíblia fala que a palavra é Jesus, não é o que João fala? Que no início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é assim, né? Então, aqui ele está falando, felizes são os olhos de vocês porque vocês estão vendo. Mas a gente sabe que tem outro versículo também que vai falar assim, agora porque vocês veem, vocês creem? Vocês lembram desse versículo? Não sei onde está também, porque eu não anotei. Agora que vocês veem, vocês creem. Felizes são aqueles que não viram, mas que creram. Tá aí? Não precisa colocar não. Mas felizes são aqueles que viram, mas que creram. Eu vou só falar aqui do significado da parábola do semeador para a gente fechar, tá? E eu queria que você escutasse, todas as vezes que a gente falar aqui da palavra ou da semente, a gente trocasse essa palavra por Jesus, certo? Quando você falar palavra, você vai trocar por Jesus. Ou falar semente, a gente vai trocar por Jesus. Sabendo que a parábola está falando de um semeador que saiu a semear. E a gente pode entender o semeador como Deus Pai, que semeou Jesus Filho na nossa vida. Amém? Portanto, o versículo 18, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, quando a semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É o que a gente tem visto. Quando a gente começa a ser perseguido, ou que a gente começa a ver alguma tribulação, muitas vezes a gente abandona a palavra. A gente abandona a Jesus. Então, quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. As preocupações da nossa vida, os enganos com a riqueza, têm distorcido a imagem de quem de fato é Jesus. E quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Então, aquele que conhece a Jesus, aquele que entende quem Jesus é, sempre vai frutificar.
sempre vai frutificar. É o que a palavra está falando. Aquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Em um mundo de tantas possibilidades, porque a gente tem muitas possibilidades de fazer muitas coisas, de ser muitas coisas, né? De conquistar muitas coisas. Em um mundo com tantas possibilidades, a gente olhar para Jesus e a gente falar: Senhor, a tua graça me basta. É uma arte, né? Somente os filhos de Deus, somente quem nasceu de novo é capaz de fazer essa declaração com ousadia: Senhor, a tua graça me basta. Senhor, por mais que o meu coração pareça insatisfeito, por mais que eu anseie muitas coisas, que eu quero conquistar muitas coisas, eu quero ser alguém maior do que o que eu sou hoje, por mais que eu anseie tudo isso, mas a tua graça me é suficiente. A tua graça me basta. O teu amor já é suficiente e abundante na minha vida. E Jesus, porque eu sou amado. Jesus, porque eu não merecia. Porque quando eu ainda era pecadora, o Senhor morreu por mim, por tua causa. Hoje eu posso olhar para o meu irmão e amar o meu irmão. Hoje eu posso semear-te na vida do meu irmão, assim como outra hora o Senhor fez isso comigo quando eu não merecia, quando eu não era justa. O Senhor fez. Então, por tua causa, Jesus, hoje nós podemos ser. Hoje nós podemos fazer para o outro, mas principalmente em resposta a ti. Porque tudo que a gente faz, porque o nosso amor é resposta. O amor de Jesus, ele foi a ação. Mas o nosso amor, ele vai ser a resposta. Nosso amor sempre vai ser a resposta àquilo que Jesus ele já fez por nós. E o que Jesus ele fez de uma vez por todas. Jesus não vai mais voltar para fazer a mesma coisa. O que ele tinha que fazer nesse sentido, né? Ele já fez. Que é o que a palavra fala, né? Que é o sacrifício perfeito. Ele não vai precisar voltar ano após ano para repetir, para fazer propiciação pelos nossos pecados, porque o que ele fez foi suficiente. Então que a gente saia daqui incomodado, que o nosso espírito esteja incomodado nesse momento, buscando compreender a natureza, a dimensão, né, a proporção, o escândalo dessa graça, desse favor de Deus que é derramado sobre a nossa vida, de graça. Sem a gente fazer nada, né, para merecer. Amém? Que Deus nos abençoe.